meus amores! Estamos começando mais um Combinado para este sábado. E o programa de hoje mais especial, porque tem rei e rainha. Estamos aqui ao lado do rei do Congo e da rainha do Congo, da Irmandade dos Negros do Rosário da cidade de Caicó. E eles vão viajar comigo, vão andar comigo na Kombi e trazer toda a história da Irmandade. É comigo agora no Combinado. Bora lá? Vamos lá, agora vamos entrar na Kombi do Combinado para começar essa história, essa viagem pela Irmandade dos Negros do Rosário da cidade de Caicó. E já estamos aqui com o rei e a rainha Missinha, que é atriz, também cantora, o rei, que é Félix, né? Professor, escritor e também artista. São artistas, porém reis e rainha da Irmandade dos Negros do Rosário na cidade de Caicó, do Congo, né? E eu quero que você comece, Félix, contando como começou a Irmandade do Rosário aqui em Caicó. Bom, a primeiro, né, foi muito bom, né, o convite. A gente tem uma forma de divulgar o nosso grupo, a Irmandade, num tempo em que as tradições já estão, né, expirando. Mas as Irmandades, elas começaram desde lá por Minas Gerais, desde a época de Chico Rei, desde a época do Império, aquela coisa toda, quando os escravos, eles uniram o útil ao agradável, né? Eles acabavam unindo a tradição que eles traziam da África e o catolicismo, que era o que eles estavam sendo obrigados, orientados a absorver a religião católica aqui no Brasil. Para nós aqui de Caicó, os negros do Rosário, os negros, aqueles que batem, eles são bem anteriores à Irmandade, né? Primeiro vieram os negros. Primeiro os negros, depois foi fundada a Irmandade. A Irmandade. Os negros, eles, por conta própria, eles começaram a cultuar a Virgem do Rosário, porque eles já traziam parte dessa tradição da África, porque o culto à Virgem do Rosário, ele começou lá na África, né? Mas já começou na África e veio para o Brasil. Então eles continuaram aqui. Então, quando a Igreja Católica começou, digamos assim, a abrir a mente sobre a questão de dar vez ao negro, de dar vez ao escravo, então eles começaram porque você sabe que nas igrejas, entre aspas, de brancos, eles não podiam entrar, né? Eles assistiam a missa do lado de fora. Eles acabavam assistindo a missa do lado de fora. E a igreja passou a dar essa oportunidade a eles de participarem da missa. Porém, com algo muito deles. Então, vendo isso, uma das formas que a igreja achou foi criar as Irmandades. E essas Irmandades, elas não podiam ser criadas assim, alheias, elas precisavam do aval do rei, né, do rei de Portugal. Então, em 1771, a Irmandade foi criada. E foi criada, digamos, na prática. Mas, oficialmente, teve que esperar o aval lá do rei de Portugal. Quando foi em 1773, foi que o aval chegou. E aí, oficialmente, havia a Irmandade aqui em Caicó. Como eu disse, ela já existia antes do aval do rei e antes dela já existia a tradição dos Negros do Rosário. Então, daqui da nossa região, que aliás foi todas as Irmandades por aqui, né, dessa região do Seridó, pegando Santa Luzia na Paraíba, elas vieram da Irmandade daqui. Então é a mais antiga das Irmandades, é a nossa, né? É a mais antiga, que está tanto em voga como oficializada é a gente. Tem uma história bem interessante que eu li, né? E eu quero até que você fale que na história dos Negros do Rosário, né? Eu até ri quando li, porque é bem interessante, gente.
eles iam para uma novena, como a gente chama aqui, né? Nas novenas, né? Ia para os terços. E um dos meninos, dos meninos que iam nesse terço, né? nessa comitiva, vamos dizer assim, dos negros, desobedeceu o pai. E o pai pegou um pedaço de madeira, né? Um pedacinho de madeira, e ia dançando na frente. E o menino ficou temeroso a ele. Me conta essa história, que você vai explicar bem melhor essa história. A dança do espontão, que é a que... Que é a lança, chama a lança que também, o pessoal né? conhece mais, que é aquela dança normal, que o pessoal, normal pra gente, né? Que dança durante a festa do Rosário, ela tem duas versões. Ela tem a versão folclórica e ela tem a versão histórica, né? A versão folclórica é essa que você... Do menino lá. Do menino. Eles desobedeceu o pai. Isso. Quando eles saíam de suas localidades, digamos assim, juntavam aquele grupo e eles iam já tocando, rezando, até chegar nos terreiros das fazendas, dos sítios, onde havia a novena, digamos assim, né? A novena, quando eu digo digamos assim, é que não é bem, o termo usado na época não era bem novena. Mas, para entendermos melhor, é novena, então, ali eles rezavam, ali eles dançavam, então. No caminho, um dos meninos, né? Porque como eu disse, eram famílias inteiras. Isso. E ele desobedeceu ao pai. Ele fez lá como qualquer menino, né? Que acompanha esse tipo de coisa. Levado danado, como a gente E chama. ele entrou no mato, né? No mato que ladeava a estrada. Ele entrou, pegou um cipó, uma vara lá e ameaçou o menino com a vara. Então correu atrás do menino e tal e ficou com essa vara na mão para assegurar que o menino não ia mais fazer mais a peripécia de andar correndo. Isso, lá. até lá o evento que certo. Então eles chegando lá, quando começou a tocar, né? Que você sabe que é um ritmo, um bater tambor bem sugestivo. Ele contagia quem bem está por contagiante, perto. quem vai exatamente. O pessoal, às vezes a gente vê no pessoal, no povão, o pessoal ensaiando alguns passos e tal, porque é contagiado pelo bater do tambor. Então ele aproveitou, pegou a vara que ele já estava e ali ele ensaiou aqueles passos, outro já pegou outro e assim foi. Fizeram. Isso folcloricamente. Historicamente, se você prestar atenção nos passos, eles reproduzem uma batalha. Eles reproduzem uma batalha que foi a famosa Batalha de Lepanto. Quando os portugueses eles enfrentaram os mouros. Então, dizem, né, segundo a igreja tal, que quando os escravos foram, como é que chama, arregimentados como soldados, né, para enfrentar os mouros. E aí, no navio dos portugueses, onde estavam os escravos, eles já devotos de Nossa Senhora do Rosário, então o comandante junto com eles colocaram uma imagem de Nossa Senhora na frente, na proa do navio. E segundo o que se acredita, o mouro, eu agora volto, não sei, não lembro se era mouro, era turco, mas o inimigo, né? O inimigo recebeu uma visão da Virgem do Rosário e ali ele ficou meio sem noção e acabou dando as coordenadas erradas e perderam a batalha. Nisso, os negros, para comemorarem, porque eles ganharam, sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário, então eles passaram a fazer aquela dança baseada nessa batalha. Porque você veja bem, você pode prestar atenção que na dança são sempre dois. Um contra o outro, né? Uma batalha, né? No traje antigo dos negros aqui, o cap era parecido com o cap da Marinha. Era um capzinho assim. Eu lembro. Parecido com o cap da Marinha, justamente reproduzindo a Marinha, onde eles estavam, né? A Marinha portuguesa, que eles estavam lutando por ela. Então, historicamente, a dança do espontão, o espontão era, como se diz, o espontão era cada lança, né? Que a gente chama de lança. O espontão, ele é usado como as lanças da guerra lá. Então, quando houve a Batalha de Lepanto entre os portugueses e seus inimigos,
que eu não vou dizer de certeza que foram os mouros ou eram os turcos, eu não tenho certeza. Então, eles, como eles ganharam, por causa eles acreditaram que foi um milagre na História do Rosário, então ali aquela batalha foi um símbolo de vitória. Então, eles passaram a reproduzir a dança, né? A dança do espontão, reproduzindo aquela batalha. Tanto os trajes primeiros, como você deve se lembrar, antigamente era como um capzinho de marinheiro, né? E a forma como eles, porque os passos da dança do espontão, ele pode ir mudando de acordo com o seu instrutor. Há passos que são criados agora, que não eram antigamente, mas mesmo assim, a gente nota que é como se fosse um Tem um sincronismo, tem aquele sincronismo, tem. Né? É uma dança com coreografia. Com coreografia, assim, uma dança com coreografia. Então, eles sempre, pode olhar que geralmente eles se enfrentam durante a dança. São dois, geralmente eles vêm, e o que um faz, o outro também faz. Tem meio que uma coisa de capoeira pelo meio também, eu acho, né? Sim, que eles se encontram e já entra outro no meio também, depois coloca eu já vi mais ou menos assim. Eu acredito que os primeiros, digamos assim, passos tinha a ver muito com a capoeira. Com a capoeira, isso, porque é bem similar. Isso, e eles vêm da origem da capoeira, né? Eles são negros, que tinham aquilo como uma forma de defesa. Então, a Batalha de Lepanto, ela foi, digamos que hoje, historicamente falando, a dança do espontão é uma reprodução, digamos, estilizada da Batalha de Lepanto, onde eles acham que ganharam aquilo por causa da Virgem do Rosário. E aquela saudação que é feita, você viu alguma coisa, que eles colocam as lanças. Isso. Eles saudam tanto a santa como o rei e a rainha. No nosso caso, eles saudam menos, porque a gente continua, a gente é perpétuo. Eles saudam mais o rei e a rainha do ano. Essa história a gente vai conhecer daqui a pouco, porque, Missinha, você aqui também, né? Coisa boa é ter um professor do lado. Gente, vocês estão tendo isso. Ó, gente, é uma aula, viu? Uma aula desse professor que é conhecido nacionalmente, professor Félix. Atenção. Esse aqui, mas é o rei, hoje ele está aqui como rei. E Missinha como rainha. E aí, Missinha, como é que fazer parte desse reinado? Para mim é uma honra, né? Porque assim, em 2016 eu fui convidada a ser rainha da Irmandade. Por quê? Porque eu venho numa linhagem de família, né? Minha família, minhas primas quase todas foram, e até aí eu nunca tinha... Eu já acho que era uma das poucas ela é descendente da família original que criou Bacoco Mariano. É tanto que ela é Mariana. Vou dar um cortezinho, porque tô louco pra descer e a gente ficar aqui em frente à Igreja do Rosário. Para quem não sabe, eu nasci aqui também no Largo do Rosário, que é ao redor da Igreja. Eu convidei hoje vocês também, porque eu acho incrível, acho lindo, e eu acompanhava desde criança os Negros do Rosário. Sou fã e trouxe hoje, eu quero ficar hoje diante também de Nossa Senhora do Rosário aqui de frente à igreja. Hoje ela está fechada a igreja, né? Mas a gente vai contar mais essa história do reinado da Irmandade do Rosário, do Rei e a Rainha Perpétua. Bora lá comigo? E já estamos aqui de frente à Igreja do Rosário da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Estou aqui ao lado, como eu falei para vocês, da Rainha e do Rei Perpétuo do Congo, né? E eu quero até que vocês depois expliquem também que há uma diferença, né? Da Rainha e do Rei do Congo para também as outras rainhas. E aí, Missinha, você vai me contar a história como o professor Félix falou, como é, Félix? Que ela é da origem mesmo, ela né? É descendente direto da família, de uma das famílias, das duas, porque as duas se uniram, os Bacocos e os Marianos. Bacoco Mariano. É tanto que o sobrenome da família, dos irmãos, do pai, Missinha, é tudo Mariano. Mariano, é. Porque é a família que trouxe, que criou, que difundiu toda essa cultura dos Negros do Rosário em Caicó. E aí, Missinha, como é? Então, em 2016, eu Posidônio me procurou, que eu devo tudo isso
todo esse glamour apostônio, me chamou, perguntou se eu queria ser a rainha de 2017. Né? Aí, e eu acho que eu sou uma das únicas rainhas que tive direito a escolher o meu rei. Ai, que bacana. Ele disse, eu vou lhe dar o direito e a honra de escolher o rei, porque a gente não tem um rei. Tá bom. Aí chamei Félix, convidei, ele aceitou, que cara, graças ele a Deus, é artista, sou muito é feliz maravilhoso. por ter ele de rei, E né? bem solista também, né, pra arte. Então, aí a gente reinou em 2017, recebemos a coroa em 2017, reinamos, 2018 a gente entregou, não é isso? Entregamos a coroa e automaticamente a gente recebeu a coroa de Rei e Rainha do Congo, que esse cargo vinha aberto há mais de 20 anos, que foi muito bem executado pela a nossa saudosa baiana, que era Olha que bacana. dona do cabaré, mas Que bacana. não empatou, não impediu dela ser rainha do Congo. Ela é uma das rainhas perpétuas do Congo, por sinal muito chique, uma negra, uma preta muito chique, né? E a gente teve a honra de Perpetuar, né? receber esse cargo e levar adiante, né? E aí, rei, me conta como é essa história da diferença do rei do Congo da rainha para os outros reinados. Bom, hoje, já que a gente retornou com o reinado do Congo, são 3 casais de reis. Como assim? É porque, como eu disse a você, os negros do Rosário existiam antes da Irmandade, né? Então, por exemplo, os negros do Rosário, eles representavam naquele culto deles o rei e a rainha deles, porque você sabe que nas tribos antigas quem liderava eram reis e rainhas, né? Então eles tinham a deles, independente da Igreja Católica. Então eles tinham sempre aquele casal, que era quem reunia eles, que era quem orientava, ou por negros escravos, ou por negros alforriados. Mas eles tinham, por exemplo, no caso de Minas Gerais, Chico Rei, que eu recomendo dar uma olhada na história de Chico Rei. Chico Rei, ele era rei, né? E quando ele veio escravizado da África, e ele chegou aqui, ele trabalhou, até conseguir comprar sua própria alforria e dos seus súditos. Então, ele voltou a ser rei de novo. Daí é que se chama Chico Rei, mas ele era rei daquele povo. Então, nós dois, como reis do Congo, nós representamos os reis dos negros do Rosário, independente então da Igreja Católica. Agora, a Irmandade também tem o seu casal de reis, né, perpétuos. Eles têm, por quê? Porque eles queriam, quando eles resolveram, ela, no caso a igreja, quando ela resolveu trazer os negros para o seio da igreja, então elas também trouxeram toda a tradição, mas não daqueles negros do Rosário que batia, que tocava, porque eles obrigatoriamente não eram, por exemplo, da igreja. Às vezes eles tinham uns que queriam participar da Irmandade, ou não, né? Então, tinha o outro casal de rei, que era o rei da Irmandade. É esse casal de rei que ele é perpétuo, e tem também, só que esse casal de rei perpétuo... Reis, né? O primeiro casal de reis é dos negros que batem e dançam. Isso. O casal de rei perpétuo também perpétuo, tem o da Irmandade. E claro, é esse da Irmandade que cede o seu espaço todo ano para um reinado do ano. Então, por exemplo, se naquele ano não houver rei, então não houver ninguém para substituir o rei perpétuo, ele entra com a rainha do ano. Mesma coisa, se não houver uma rainha, então a rainha perpétua vem e assume. No nosso caso, não há isso. Nós seremos perpétuo. E vocês acompanham todos os anos? Sim. Estão lá presentes todos os anos? Ou até nós morrermos, ou até renunciarmos. E se por acaso, por exemplo, um de nós vá primeiro, então não há uma substituição até o outro também se for.
Aí, novo Porque casal. de vocês também não tem príncipe, né? Nós. Porque existe príncipe também Existe. do Rosário, né? O príncipe e a Existe. princesa, No ano escrivão, né? No ano que a gente foi, a gente teve. Aí um onde príncipe está a e uma princesa. diferença? Isso. Nós temos. É. Já os escrivães, que é uma coisa mais oficial, parte da é corte. da Irmandade. É da Irmandade. É Faz da parte Irmandade. corte. E da nossa parte é uma coisa mais, digamos assim. Mas o príncipe não assume quando o rei morre. Não, esse príncipe isso ele aí. é aleatório. Aleatório. É. É símbolo. É um símbolo. Existe, mas é um símbolo. Nós do Congo, nós somos a coisa bem raiz, sem. A gente vem porque é a tradição. E nós acreditamos na Virgem do Rosário. Isso. Mas é uma coisa bem sem, assim, os dogmas católicos. É. Entendi. Agora, os reis da Irmandade, aí sim, eles têm os dogmas católicos. obrigatório. Tanto que a baiana, essa que a Missinha falou, ela era dona de um bordel e ela era rainha do Congo. Talvez a igreja não aceitasse ela ser rainha da Irmandade. Perpétua da Irmandade. Isso Mas também, né? a do Congo, não. Mas ela era bem aceita por todos, Por né? Pela todos. igreja. Sim, Muito porque- bem recebida, por sinal, aqui no Muito templo. Até porque né, ela na também igreja. nunca deixou de contribuir com a igreja, com a Irmandade, entendeu? E ela, como disse Missinha, mesmo depois que ela ficou sem o rei dela, ela brilhantava, né? Eu pelo menos quando era menino que eu vinha, era para ver a baiana assim, com aquelas roupas enormes, mesmo de rainha, muito bem cheia de joias, muito bem maquiada, daquela coisa toda. Uma E aquilo ela vaidade bem bacana. brilhantava, né? Agora ela bem tipicamente rainha Do Congo. do Congo, da África em si, e não uma coisa mais formal católica. Então, Félix, você vai me contar a história também de que Santana já esteve aqui Já, também. já sim. Né? Vamos dizer, hóspede de Nossa Já Senhora fez do Rosário. morada na Já fez casa do morada na casa de Nossa Rosário. Senhora do Rosário. Conta a história, Félix. Veja bem, quando a gente vai pesquisar, há várias versões. Então, há pesquisadores que encontraram essa versão, outros aquela outra. Então, não, a gente vai para aquilo mais lógico, digamos assim, né? Quando a verdadeira Santana saiu da fazenda onde era a sua capela, a fazenda, até então alguns chamavam Fazenda Penedo, Sítio Penedo, que já chegava bem perto lá do Cuó, né? Do Cuó. A capela já estava muito pequena, essa coisa toda, né? Então eles resolveram fazer uma maior, que foi justamente esta, que é a catedral hoje em dia. Isso. Como a Irmandade já tinha começado a promover uma igreja para os negros, né, que era a Igreja do Rosário, aliás, sempre que você for a uma cidade que tiver uma Igreja do Rosário, provavelmente ela foi construída por negros. Oh, que bacana. Viu? Provavelmente, não é uma regra. Mas outra, onde tiver Irmandade do Rosário, tem uma Igreja do Rosário. Ou E bem antigas, por sinal, são bem ou antigas, um né? altar dedicado à igreja. como o caso de Jardim do Seridó. O Jardim do Seridó tem a Irmandade, aliás, é uma das mais organizadas, mais arrumadas que nós temos. Só Mas não tem igreja. não tem uma igreja. Mas quando existe dentro da igreja de Nossa Senhora Virgem da Conceição. da Virgem da Conceição, existe um altar destinado à Virgem do Rosário, né? Bom, então, como é que chama? Essa ligação, Rosário, Negro do Rosário, obviamente, ela é eterna, desde, né, o iniciozinho. Bom, aí trouxeram a imagem que ficou aqui, por isso que existe a contradição de que aqui já foi igreja de Santana. De Santana, mas não foi. Aqui Só não foi igreja de hospedou Santana, hospedou Santana. Recebeu Santana. Mas como quem frequentava aqui era o povo, digamos, os fazendeiros, aquele povo todo, que estava construindo lá, então muitas vezes chamaram isso daqui de Igreja de Santana. Esta data que tem aí na igreja, acho que é 1886, se eu não me engano, ou seja, quase 100 anos depois. Isso já é data de reformas, mas antes disso, a capela já existia. Ela já existia.
Mas com o passar do tempo a igreja foi ganhando reformas, foi aumentando essa coisa toda, que hoje em dia é santuário, né? Então, a Santana, na época, ela habitou, entre aspas, por um tempo aí, mas a igreja já era destinada a Nossa Senhora do Rosário. Já que estamos falando em Santana, a gente vai até lá, em frente à igreja de Santana, para contar mais história também, porque vocês também agora têm o Dia dos Negros do Rosário, sim. Lá na Catedral de Santana, na festa de Santana. Bora lá? Então acompanhe comigo, daqui a pouco a gente volta e com mais histórias sobre a Irmandade dos Negros do Rosário aqui da cidade de Caicó. Bora lá? E voltamos com nossos combinados, viemos lá da Igreja do Rosário e agora chegamos aqui na Catedral de Santana, que vocês vão contar mais história dessa ligação Santana, Nossa Senhora do Rosário, porque aqui tudo é fé. Chegando aqui na Catedral de Santana com o rei e a rainha perpétua do Congo da Irmandade do Rosário, para contar a história da ligação de Santana com os Negros do Rosário também, né? Então bora pra cá. E aí, professor, me conta a história de que eu sei que, né, Missinha, todo ano agora vocês também têm um dia dedicado a vocês. Eu vi Missinha falando, inclusive, né, nas redes sociais, que muito feliz, né? E como é, Félix, ter esse dia especial, mais do que é merecido, com certeza, né? Não, com certeza. Tinha essa história de não poder entrar também, antigamente, nas igrejas? Sim, havia. Os negros, os escravos, eles assistiam à missa do lado de fora, né? Eles ficavam esperando os senhores. Não podiam entrar. Não podiam entrar. Foi justamente a criação da Irmandade e a construção do hoje Santuário do Rosário, que fez... Para ter o próprio lugar que eles podiam entrar, que como era dedicado a eles. Foi uma... Como é que a gente diz? No pacote, digamos assim, da igreja, para que trouxesse os negros para dentro, literalmente dentro da igreja, eles também da construção. Por isso que construíram a construção de uma igreja, de uma capela, né? Bom, todos nós sabemos que a Igreja de Santana era a matriz, né? Então ela rege as outras. E principalmente o diálogo entre Santana e sua filha, a Virgem do Rosário, digamos assim, muito forte aqui pra gente. Acho que em todas as localidades que há Santana e que há Rosário. Então, uma está muito ligada à outra, não é? No momento em que, por exemplo, geralmente nas segundas-feiras de festa de Santana, né? A nossa noite, aqui, aquela coisa toda. Neste dia, é como se esse povão tomasse, o povão que aqui está, tomasse conhecimento, digamos assim, quem já não tem, de que não são coisas tão separadas como acontece, né? Ou seja, tem uma ligação, tem um elo entre Santana, um elo, isso. Né? E quando nós entramos com os nossos trajes, quando nós entramos com os batuques, com as danças, a dança do espontão, então nós estamos trazendo o que antigamente pensavam que eram, digamos assim, era um culto pagão, era um culto, digamos assim, de outra religião se infiltrando na católica, que não é apenas uma forma diferente, típica dos escravos de saudar a Senhora do Rosário. Como a gente falou, é uma dança, é uma coreografia de saudação. De saudação. Né? Então, quando a gente entra aqui, quando a gente chega, então esse pessoal também tem essa consciência de que não é só a saudação a Santana, não tem só digamos aqui, aquele jeito sublime, angelical. Não, nós temos, cada povo tem sua cultura. E sua história. E sua história, e nós sabemos, digamos assim, cultuar a Virgem e Santana daquele jeito, daquela forma. E aí, Missinha, você que, como eu vi falar nas redes sociais, estava dizendo, né, que eu vi falar nas redes sociais, como é que você se sente hoje podendo entrar na igreja de Santana? Eu falo assim, gente, não é que ela não podia entrar na igreja de Santana, é porque, como a história conta, os negros não podiam entrar em igrejas, né, para
inclusive foi construído a Igreja do Rosário para isso, né? Mas é como é hoje que as pessoas dizem, ei, eles não assistem não, teve essa história, eles assistem porque eles não querem ficar lá dentro. Hoje mas conta essa história hoje que tem a gente entra e traz eles com a gente, né? E como é, Missinha, para você? Então, eles não permanecem dentro da igreja porque é deles mesmo. Eles preferem... Eles não querem assistir a missa, querem ficar aqui no pátio. Entrar, nos deixar lá dentro e voltar e ficar por aqui mesmo, à vontade. E vocês têm um lugar reservado, né? Reservado, temos. Somos muito bem recebidos. Isso aí é fato, a gente não pode passar por cima disso. E pra gente é uma vitória, né? Ter esse dia na festa de Santana, para que as pessoas que vêm de fora saibam também que existe essa cultura e que somos bem recebidos. Mas me conta, já que eu puxei no assunto de não poder entrar... Antigamente, aqui em Caicó, não poderiam entrar na Igreja do Rosário? Ou na de Santana, quer dizer? Em canto nenhum. Da época da escravidão, em lugar nenhum. Mas aqui em Caicó? Também. Aqui na Catedral? Sim. Olha, também. eu não sabia dessa história. Que mas não é um antigamente, tipo século passado, né? É um antigamente da época da escravidão, aquela coisa toda, né? Pronto, depois que a Santana passou um tempo lá, e veio para cá, eles já podiam. Por quê? Porque lá na antiga fazenda é que eles não podiam. Porém, mesmo assim, quando eles iam para cá, os brancos é que tinham o direito de primeiro pegar os seus bancos. Se sobrasse, aí era que eram eles. É babado. E também dependia da novena. Havia novenas, por exemplo, novena de hoje é para fazendeiro, fulano de tal. Dedicado a alguém, a idade, pronto. Né? E esse fazendeiro, digamos, tivesse ainda toda uma tendência escravocrata, aí não entrava. Não entrava. Outra coisa, eu quero até pedir aos historiadores, perdão, porque eu não sou historiador, né? Mas depois não estava falando, não podia entrar, não, gente. Isso é bem antes. Bem pra e trás, quero pedir perdão aos historiadores assim, porque eu estou contando isso, porque quando eu passei a ser rei junto com a negra, Você foi a fundo, fui né? pesquisar. E também escrevi um livro, Coroa de Sangue e Cinza na Terra do Fogo, em que há essa história contada. E eu fui ter que pesquisar, eu fui falar com algumas pessoas, eu entrevistei historiadores, eu vi muita coisa que a internet agora é grande amiga, né? A internet é a grande enciclopédia atual. Então, se houver um autor que, por exemplo, tem uma opinião diferente, né? Isso é que comum. Não existia isso, é comum. Isso é comum, porque se você for a fundo, não existe uma única história sobre isso. Há outras. Eu quero até, porque a negra é a minha rainha, a gente esqueceu muito a questão dos quarteirões. Existe toda uma organização, toda uma hierarquia dentro lá dos Negros do Rosário que começa justamente com os quarteirões. Eu quero até saber dessa história dos quarteirões, mas vocês vão saber daqui a pouco, porque eu quero saber também a opinião de vocês, como é que vocês veem hoje a festa do Rosário. Deslumbrado com a história dos Negros do Rosário. Sei que não é fácil também, tem muita história aí pela frente também. Mas voltamos à história. Eu quero que você, Missinha, fale sobre, né, o que a gente começou ali, sobre os quarteirões dos Negros do Rosário, que é uma coisa bem assim, bem babada. Os quarteirões, Wellington, são os responsáveis pelo chamado das rainhas e dos reis do ano, né? Cada quarteirão, somos 4 quarteirões, não é isso, Félix? Isso. Samanaú, Rio do Peixe, Riacho do Meio e, como é o nome do outro? Samanaú. Sabugi. Sim, o Sabugi. Samanaú. 4 quarteirões. 4 quarteirões. Então são famílias, certo? Que na maioria já se foram, mas ficou os seus representantes. Por exemplo, o rei e a rainha que está assumindo agora esse ano, que é Bel Brito e Félix Maris. Outro Félix. É outro Félix, que é o rei do ano. Foram indicados por João Braz, que é dono do quarteirão desse ano, né? E, automaticamente, agora esse ano vai vir outro quarteirão, que eles chegam com o rei e a rainha e a gente acolhe, que esse ano é do quarteirão da minha família, né? Que vai indicar o rei e a rainha do ano. Então, assim, é toda uma responsabilidade, porque o rei e a rainha do ano, ele tem que entender que tem um calendário anual, né? A gente tem que ter uma agenda, né? Tem a sim. cumprir.
A gente Afinal, são reis e rainhas. somos convidados a Pra vários palestras, a faculdade, enfim, colégios. Então, o rei e a rainha que se propõe em receber essa coroa, ele tem que saber que tem esse calendário, que tem uma responsabilidade, que o rei e a rainha dão um almoço no final da festa. Ele dá um almoço no domingo, por sinal um almoço muito bonito. Tem a missa de 8 horas da manhã, que tem um café. Tem toda uma programação. Tem um café. Depois do café entra na igreja, assiste a missa. Depois da missa vai a pé até onde tem o almoço. Por isso que cada rainha, eu digo, né, preste atenção aonde vai ser o almoço. Porque você sai a pé de meio-dia, de meio-dia até o local do almoço, né? Então é toda uma questão de... Então essa é a história dos quarteirões. Sim. E eles seguem direitinho, Messinha? Você falou assim, tipo... Eles parecem que dão uns atrasos. Dão um trabalhozinho. Mas no final tudo dá certo. Não é só glamour, né? Como a gente vê na... Porque assim, além da simbologia, é toda a história que tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, né? tem que ser cumprida. Passada, tem que Por ser exemplo, evidenciada, não é isso? Por exemplo, teve um ano, o Wellington, que quando a gente deu fé, o rei vinha de carro. Tava indo para o almoço de carro. E não é para ele. Eu fiquei indignada. Né? Meu Deus, eu fiz o percurso todinho, que inclusive no ano seguinte eu tive até um AVC. Nossa Senhora. Que a gente acha que foi o estresse que você teve. Sim. Então, lá vem ele de carro, eu digo, não pode. Você tocou numa história muito interessante, a questão do estresse, a questão dos negros do Rosário de Caicó. Geralmente, gente, para quem está nos assistindo agora, aqui em Caicó é assim, só dão valor à festa, eu vou falar na linguagem popular. Só dão valor à festa de Santana, só investem na festa de Santana. Eu quero hoje, diante do rei e da rainha, saber a opinião de vocês que evidenciam, que participam, que fazem parte da coisa, como é Félix, primeiramente, e o rei, como é que você vê hoje a festa do Rosário. Você acha que existe realmente essa história de que valorizam mais uma santa, valorizam mais um mês de julho do que de outubro? Como é que você vê essa história? Eu digo sim, mas não tanto como muita gente diz. A gente tem que entender que o mês de outubro não é um mês de férias. Não é propício realmente para a festa. É verdade. Por exemplo, a gente vê Jardim do Seridó que dá certo porque é fim de ano. Dezembro. Mas já foi em dezembro também a festa do Rosário, né? Aqui foi. Pode falar também. Então, não é isso aí que a gente entende que não tem como você comparar a festa de Santana, que é a padroeira da cidade, que tem uma tradição secular, ser igual ao do Rosário. Não é só isso. Mas acreditamos que poderia ser melhor do que está. E para isso, dois setores da sociedade deveriam se mobilizar. A igreja e a prefeitura. E a prefeitura. O poder público e a igreja. Isso, né? o poder público e a igreja. Se eles, digamos assim, se eles se unissem e quisessem, bem porque presta atenção, não é toda cidade por aqui que há todo esse culto, toda essa questão do Centro Rosário. Muita gente passar a mensagem vai, literalmente como é, né? Muita gente vai por causa da atração cultural. Claro. Eu ia para ver o rei e a rainha. Cultural e religiosa, essa coisa toda, certo? Mas o que é que a gente percebeu depois que a gente entrou mesmo na história? Vou dizer, no dia que na tarde que eu e minha rainha nós fomos coroados, você acredita que houve um momento de todo mundo vir cumprimentar a gente? Você acredita que da igreja mesmo, duas pessoas cumprimentaram a gente? Da o igreja. bispo, D. Antônio e Samuel, o rapaz que toma conta da igreja. Pronto. Aquele pessoal fica vestidinho de branco, ministros, coroinhas, ficaram em pezinhos lá. Não cumprimentaram você. Nós representamos uma tradição deles também. E isso vocês ficaram nós tristes, somos né? também religiosos. No momento em que eles, por exemplo, cumprimentam uma pessoa religiosa de fora que vem cantar uma música religiosa, nós naquele momento nós estávamos assumindo um compromisso de explanar a festa, de deixar a festa também mais graciosa. E essa reação deles que você falou aí de não cumprimentar vocês, apenas duas pessoas da igreja, como é que você viu? O que é que você viu nisso? Com a tradição de que
No geral, é um grupo menor, no sentido de, você sabe que sempre ficou essa história de que os negros do Rosário, o negócio, o que reina é a bebida. Eles querem pedir dinheiro, eles querem a questão da bebida. O que eu vou justificar a questão do dinheiro, que agora a gente está tentando erradicar com as cestas básicas. Veja bem, durante os 10 dias de festa, eles param de trabalhar. E eles são assalariados, eles não são funcionários públicos, eles não são concursados, eles são pedreiros, eles são serventes, eles são mecânicos, garis. Então, eles param esses 10 dias. Para então, se dedicar ao reinado. Como é que eles vão dar de comer a família? Não é um divertimento, não, como vocês veem. É só fé. Não. Antigamente, naquela parte que você perguntou sobre a dança do espontão, do que o menino pegou o cipó, era justamente, muitas vezes, naqueles leilões que havia nas fazendas e tal, que às vezes iam dinheiro para eles. Leilões, leiloavam uma galinha, leiloavam um porco, um bode. E ali, aquele pessoal que se dedicava, recebia. Só que hoje em dia nós não temos isso. Então, quando eu e minha rainha, a gente assumiu, não estou dizendo que outros fizeram, mas foi uma das coisas que a gente botou logo na frente. Vamos fazer de um jeito que não precise eles baterem com a lança no ombro das pessoas pedindo dinheiro. Eu e ela, a gente se estribuchou para dar cesta básica a todos eles. A Missinha também me relatou que tem um projeto, na verdade não é um projeto, é um pedido de apoio, não só a mim, como a vocês estão nos assistindo, como toda a sociedade, né? Fala aí pra gente, Missinha, como funciona esse projeto, como é que vai funcionar. Pode olhar aí para nossas câmeras e dizer. É a ideia de Félix, né? Assim, adote um negro, né? A gente viu a necessidade deles terem uma farda de gala. Porque como vocês têm uma farda, trajes bacanas. Já que eles só tiveram direito a essa camiseta, essa calça de malha, então a gente viu a necessidade de ter uma camisa de botão, um capzinho, uma calça, uma farda bonita para a procissão. Isso. Então, eu e Félix, a gente não tem condições de dar essa farda a 37 negros. Então, o que é que pensaram? Adote um negro. Como é que vocês querem fazer? Como é, Félix, que quer fazer assim? A costureira, ela tira as medidas, ela faz um orçamento, o trabalho dela e o trabalho... E o material? O material, tudo. Ela faz assim, cada negro fica por tanto. Aí eu, Wellington, eu quero adotar um negro. Então, eu fico responsável por aquele valor daquele negro. Dos trajes. É quase como quando a gente contribui com a PAI, criança com câncer, não tem isso? Isso anualmente. Isso. Aí será feito o quê? Um carnê, alguma coisa? Tem que ter alguma coisa desse tipo, né? A gente precisa primeiro, como é que chama? Organizar a nossa parte. Isso. Quando a gente fizer a nossa parte, a vai gente vai passar para trazer o pessoal. Porque mesmo assim, é complicado, é difícil. E só lembrando que a Festa do Rosário começa agora em outubro. Vai entrar setembro, estamos agora em agosto, setembro, outubro. É difícil, porque, por exemplo, o pessoal, como eu disse, é um pessoal simples, é um pessoal carente. Então a gente tem que entender, muitas vezes, o jeito deles acatarem e de se disponibilizarem para alguma coisa. Eles não têm que entrar no nosso mundo, nós temos que entrar no mundo deles. Entendeu? Afinal, a sociedade é restrita muita coisa para eles. Então eles têm que também ir aprendendo com vocês, repassado. Então, aos poucos é que a gente está pegando, a gente já pegou 80% ou 85% deste levantamento, só que a gente precisa do restante, né? O que a gente vai fazer o mais rápido possível. Se não der certo para 2024, dá certo para 2025. Mas vocês pretendem agora, mas a gente começa a aprender, pelo menos começar. E se der tudo certo, para ser agora. Agora, Wellington, me diga uma coisa, se isso não precisaria de um projeto desse. Não. Se o poder público, ele se interessasse mesmo. Vocês são irmandade. E o que é que precisa? O que é que precisa de fato para que isso aconteça? Eu quero saber assim, como é que funciona? Vai chegar a Festa do Rosário 2024. Como é que funciona? Vocês só vão no dia mesmo ou vocês têm reuniões antes? Se reúne com padres, se reúne com o pessoal da Igreja do Rosário? Como é que vai funcionar? Tem tudo isso? Tem. Nós temos. Só não tem a parte financeira do apoio. Né? Nós temos aqui, por exemplo, hoje é dia de reunião. Nós temos todo dia 20, reunião para dizer os andamentos, né, das coisas que estão. Nós temos a nossa Associação dos Homens Pretos, de nossa associação. Mas você acredita que são R$10, negra? É. R$10 por
Mês. É o que dá. Quando termina o ano, não dá. Outra, esses meninos, como são meninos, eles precisam, como a novena começa cedo, eles precisam de transporte para ir, eles precisam de lanche lá. Lanches, Para exatamente. substituir o jantar. Muitos saem sem comer de casa, né? Isso, para voltar. Então, quando esse pessoal, é nossa responsabilidade, esses meninos. E eles passam o dia, gente, no sol quente, na rua, rodando, dançando. Durante a festa inteira, eles saem. Nós, reis, aqui estamos. Foi proibido, viu, Wellington? Eles não passam mais. Eles não o quê? Não passam mais o dia na rua. Não podem mais. O juiz nos proibiu. Então, Literalmente. nós, reis, Eles só saem à noite, na hora da novena, e voltam para casa. Tudo nós, bem. reis, podemos até ter uma jornada melhor do que a deles. Com certeza nós temos. Principalmente nós do Congo. Os do ano é que eles precisam de uma, digamos, de uma ação maior, né? Então, tudo isso, dinheiro. E tudo isso é com dinheiro. Agora, por exemplo, nós temos alguns parceiros que às vezes tem Tem. tal instituição, aí dá tanto para isso, tal, dá outro Ali ao redor tanto. da igreja, ali ao redor da igreja do Rosário, tem várias pessoas muito boas que são parceiras do lanche. Outra coisa que eu queria saber, assim, eu estou fazendo aqui pergunta, gente, que antes de entrevistá-los, algumas pessoas dizem, faça essa pergunta, eu vou perguntar porque o meu programa é justamente para as pessoas saberem como funciona. A igreja, eles, nas novenas, eles fazem, na festa do Rosário, fazem como é que eu disse? Como é que eu posso dizer? Eles recolhem o dinheiro, as pessoas fazem a coleta. E assim, não existe uma parte da igreja dessa coleta para vocês também, não? Fazem parte da Irmandade? Que é a oferta, você tá falando, né? A oferta, ou é só para a igreja mesmo? só pra É só para a igreja mesmo. Ah, tá. Só para a igreja. E você, Fred, o que é que você acha? Você acha que deveria ser dividido? Como é que... Eu quero saber dessa opinião de vocês. Vocês estão rindo, eu já sei, imagino o que é que passa na cabeça. Né? Eu vou ser sincero com você. Se a igreja desse o apoio de junto ir até o poder público, de junto chegar a ter uma formação deles aqui, ó, já era de bom. A gente não queria nem o dinheiro. Por quê? Porque o poder público, ele ia investir quando ele visse que a igreja estava empenhada naquilo ali. E que nós estamos realmente necessitando. Estamos juntos. Então, o poder público, ele acabaria fazendo por onde a gente chegar a investir. Então, nós não queríamos da igreja nem tanto Na verdade, dinheiro. Félix, falta união. União. Porque quando a igreja chega, que faz a parte deles, os pedidos, as pessoas que eles já sabem onde vai, se a gente for assim, não, radei a igreja. Existe essa divisão. Entendeu? Entendi, então. Aí, um dia, sigamos, que Deus nos proteja. Parar. Aí vamos dizer assim, lembra que antigamente tinha os Negros do Rosário, tocando tem hoje, não tem mais, sim, mas fizeram o quê para Dá essa preservar? continuidade, né? Nada. Preservar. Nada, não fizeram, não estão fazendo. Então nós precisamos de apoio. Dessas duas instituições. Se vier até a gente aceita com o maior grado do mundo, ninguém vai botar banco. Chegou a igreja, chegou coisa. Afinal de contas, nós somos uma tradição religiosa. Católica. De muita fé. Nós estamos no seio da igreja. Então nós precisamos dessa coisa. E quanto à prefeitura, é um evento cultural, é algo cultural da cidade. Eu vejo aí milhões para trazer um cantor, canta certo, junta muita gente. Bacana. Diz que a prefeitura, no caso, não estou usando o prefeito, a prefeitura como um todo, porque não é coisa do prefeito agora. Poder público desde muitos anos. Então, que a prefeitura está fazendo pelo povo, que é a questão do pão e do circo, está dando circo. Nós somos cultura. Você já imaginou se, por exemplo, essas roupas aqui, que foi o nosso dinheiro, fosse tudo arrumadinho, dado por lá, roupa, a sede ficasse mais arrumada do que é. Isso. Tudo. Então, ia ter pessoas que vinham a Caicó fazer pesquisas, entrar na história de Caicó. Inclusive, isso é para outro dia a história, mas Micinha já participou de uma série que era os Rosário dos Negros, né, Micinha? Já. Que foi feito pelo cineasta Edson Soares, mas essa é outra história que a gente pode contar em outro momento.
estamos já chegando no finalzinho do nosso programa. Eu só quero dizer, complementando a história que vocês contaram agora, porque não basta só ter a história, vivenciar a história, mas precisa do apoio para que eles continuem com essa história viva, que é uma história linda, a história dos negros do Rosário, a história da Irmandade dos Negros do Rosário de Caicó. Então, eu conto com vocês também, meus telespectadores, vocês estão nos assistindo, para que também possam dar esse apoio, né? Não só assistindo, mas também compactuando, né? De reuniões, quando tiver reuniões. Ser empresário, chama-me sim, vem aqui na minha empresa, eu quero conversar com vocês, como é que eu posso ajudar? Então, assim, a gente como imprensa está aqui de portas abertas para a hora que vocês quiserem, nós da Telecab 10, nós do Combinado, para que vocês possam divulgar, né, as ações de vocês, divulgar o trabalho, porque é um trabalho também, não deixa de ser um trabalho, e continuar com essa história linda que você contou hoje numa magnitude, numa simpatia maravilhosa. Pra gente, em você estar expondo tudo que a gente tem para dizer, já é muita coisa. Já é uma parte para que quem vai ver a gente, quem estiver vendo agora, veja que Caicó tem uma parte que não é só aquela coisa culturalmente legal, né? Que todo mundo vê, que todo mundo termina as novenas, todo mundo fica ali vendo eles dançar e tudo. Alguém sabe o que aquele pessoal tá passando? Alguém não acha que deveriam dizer, mas tá tão estragadinha a lança de o tambor do outro não tá legal? Sim. Aí já deu pelo menos R$1 para aquelas pessoas então, fazerem. Então, antes de você apontar aquele erro que está lá, ajuda. Então, vamos ver com os olhos de valorizar. Sim, me dá aqui. É um rosário, né? Um terço, rosário? Um terço. É um terço. Mas assim, é com esse terço que eu quero que a gente coloque as mãos aqui, né? Você também, Félix. E que a gente encerra o programa olhando lá para aquela câmera e com a vontade, com a força de vocês que estão nos assistindo, com você do poder público, com você da igreja, principalmente da igreja do Rosário de Caicó, que apoiem mais, que vivam mais, que participem mais dessa história linda dos negros do Rosário, da Irmandade dos Negros do Rosário de Caicó. Com a bênção de Nossa Senhora do Rosário, a gente deixa aqui o nosso programa hoje com essa alegria e com a fé e com a força que vocês vão ajudar, não é isso? Com certeza. Então é isso. Até mais, até o próximo sábado. E continua, muito mais a partir do próximo sábado, o Combinado. A Telecab está em todo lugar, no Ceará, na Paraíba e em mais de 70 cidades no Rio Grande do Norte. Telecab 10, a TV mais perto de você. 1, 2